O senso comum diz que existe apenas dois gêneros, o feminino e o masculino. Mas o que acontece quando você nasce de um jeito, mas se enxerga de outro? Os estudos comprovam que 1 a cada 30 mil homens e 1 a cada 100 mil mulheres não se sentem confortáveis com o corpo que vieram ao mundo e sofrem da disforia de gênero, seja uma identidade feminina no corpo de um homem ou masculino no corpo de uma mulher. Os maiores desafios são encontrar sintonia entre o físico, psíquico e a aceitação da sociedade. O bloqueio hormonal, com a terapia e a cirurgia, são os principais procedimentos para ocorrer a transição de um gênero para o outro. Mas e quando falamos de adolescentes transexuais, o quão grande é a autonomia do adolescente sobre o seu corpo? O sexo biológico é representado pelas genitálias e cromossomos em que se vem ao mundo. Pode ser classificado como homem, mulher e intersexual. Papel de gênero é o padrão de comportamento masculino e feminino esperado pela sociedade. Orientação sexual é a sexualidade da pessoa por quem se sente atração afetivo-sexual. Pode ser classificado em homossexuais, heterossexuais e bissexuais. Identidade de gênero é como a pessoa se reconhece. Pode ser feminino, masculino ou nenhum. Quando falamos de cisgênero, estamos falando de pessoas que se identificam com o sexo biológico. E transgênero são aquelas pessoas que não se identificam com o sexo biológico. Segundo o DSM, disforia de gênero é incongruência acentuada entre o gênero experimentado, expresso, e o gênero designado de uma pessoa, com duração de pelo menos 6 meses, manifestada por no mínimo 2 critérios para o diagnóstico: desconforto persistente com seu sexo ou sentimento de inadequação no papel de gênero deste sexo. Eu sofri bastante assim na fase da pré-adolescência, da puberdade. Eu não sabia, lidar com a situação nem tudo que estava acontecendo. Através de amigos mais próximos, através da internet, com acesso à informação, eu pude realmente perceber que a minha diferença não era a minha orientação sexual, e sim a minha identidade de gênero. E a partir daí, então, eu fui me transformando e me construindo. Forte desejo de livrar-se das próprias características sexuais primárias e secundárias. Então, quando eu percebi e entendi o que acontecia comigo, eu comprei o binder, que é um colete perto ao seios para não aparecer. Escolhi meu nome social, mudei meu nome e eu fui me assumindo aos poucos para as pessoas. A perturbação não é concomitante a uma condição intersexual física. A perturbação causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social ou ocupacional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Apesar dos critérios diagnósticos do DSM-5 serem mais descritivos, o CID-10 é utilizado no Brasil para avaliações médicas oficiais. A importância do diagnóstico médico no Brasil é a possibilidade da realização de cirurgias e do tratamento hormonal dentro do país, e a utilização de meios públicos SUS para os mesmos. Após o diagnóstico em crianças e adolescentes transexuais, se inicia o tratamento do bloqueio hormonal. Mas o que é o bloqueio hormonal? É o bloqueio do hormônio liberador de gonadotropina, GnRH, responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias que ocorrem na puberdade. Por exemplo, aumento dos seios, menstruação, crescimento de pelos e alteração da voz. Por que realizar bloqueio em adolescentes transexuais? Para evitar o sofrimento psíquico e físico do aparecimento das características sexuais, preservar a autonomia do adolescente em viver o papel do gênero desejado, minimizar cirurgias invasivas no futuro, evitar automedicação irregular com o hormônio, diminuir a automutilação e suicídio e diminuir a discriminação que ocorre a esses adolescentes. Quando eu entrei na puberdade, eu lembro que eu chorava toda vez que eu menstruava e eu odiava ao extremo o meu corpo, completamente. E quais são os riscos? Prejuízo na estatura, osteoporose, depressão e fobias sociais. Bom, sobre o bloqueio hormonal na fase da puberdade, pode ser que haja prejuízo sim, que haja risco sim, assim como há em qualquer outro tipo de tratamento médico. O que nós temos que reconhecer e também deixar a transfobia de lado, o maior prejuízo para as pessoas trans é não ter esse bloqueio, é não ter o acompanhamento médico necessário para que elas façam sua hormonoterapia, sua injeção de hormônios, e que ela não tenha assegurado a sua saúde de forma integral.